Amados, aceite a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos que tiver do Senhor. Todos nós, que tivemos do Senhor esta oportunidade de mais uma vez estar aqui adorando ao Senhor. É mais uma noite de clamor, de humilhação na presença do Senhor, para alcançar de Deus as suas promessas. Em todo o Brasil, em todo o mundo hoje, é dia de libertação, de oração, de jejum, da palavra, o clamor do Senhor contra todos os males. Porque se Deus é por nós, nós estamos em transmissão pela rádio aqui de Bom Jardim. E se vocês levantarem mais as vossas vozes, então vocês vão ser ouvidos também pelo rádio, pela live, e a sua voz, ela vai levar bênção também, porque pela palavra você sabe que a voz dos filhos de Deus, daqueles que adoram a Deus, que louvam a Deus, Deus unge, Deus recebe a adoração. E quando essa adoração chega também aos ouvidos de alguém, lá também chega a bênção do Senhor. E vamos agora orarmos por todos que acompanham a transmissão, porque de repente tanta gente que está atribulado, precisando de libertação, de uma bênção do Senhor. Eu me lembro de um caso há tantos anos atrás, há mais de 40 anos atrás. Uma senhora estava totalmente desnorteada lá no norte do Paraná. Ela ouviu a transmissão do programa, por acaso. Mas qual era o problema dela? Ela estava totalmente perdida na vida, saiu de casa para se matar, para dar um fim na vida dela, para rodar até onde desce. E ela levou o seu radinho. Naquele tempo se usava muito aqueles radinhos pequenos. Então ela sentou numa praça e começou a buscar na rádio alguma música, alguma coisa. O que aconteceu? Ela caiu no programa Voz da Libertação. E ali estava o quê? O Conte a Bênção, os testemunhos. E ela começou a ouvir tantas pessoas contar bênção, 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 milagre, milagre, milagre. Ela disse, meu Deus, mas é real assim? O Senhor está operando assim nesse tempo? Então para mim também tem uma saída. E da praça, ela foi na igreja Deus e Amor em Londrina, Paraná. Ouviu a palavra, recebeu a revelação do Espírito Santo, a libertação, e a sua vida foi transformada. Foi liberta, aleluias. Levante as mãos, vamos clamar ao Senhor. Será quanta gente agora que acompanha a transmissão está precisando de libertação, está precisando de uma vitória. E vamos orarmos uns pelos outros, em especial orar pelos nossos ouvintes e por todos que acompanham também pelas redes sociais. Levanta as mãos, diga Senhor, com muita fé, na fé que Deus vai ouvir a tua adoração, a tua oração e vai abençoar os ouvintes. Falem comigo, poço. Ele tirou você do abismo, você que estava já vivendo uma situação de enfermidade mais para a morte do que para a vida, e Jesus te curou. Quem tem uma bênção assim na sua vida, um milagre assim? Levante a mão. Eu queria que vocês viessem aqui, umas 2, 3 pessoas, para nós ouvir o seu testemunho. Louvado seja o Senhor. Minha irmã, qual é o seu nome? Meu nome é Carmen Lúcia. Conte a sua bênção. Eu estava emagrecendo muito, meu cabelo caindo, e eu fui revelada na igreja pentecostal Deus Amor, que era meu sangue que estava virando água. E aí, desde aquele dia, eu peguei o peso e meu cabelo parou de cair e Deus me deu saúde. Glória a Deus. A senhora mora onde? Eu moro em Cordeiro e sou membro aqui da igreja pentecostal Deus Amor de Bom Jardim. Deus te abençoe. Vamos ouvir o nosso irmão. Amado irmão, qual é o seu nome? Leci. Conte a sua bênção. A bênção que me levou para a igreja foi minha irmã. Ela é obreira da igreja Niterói. Eu usava cabelo grande aqui assim, igual a mulher. Aí eu fui indo acompanhando ela. Como é que é? Não entendi. Ela foi me levando para a igreja, Deus me libertou. Até em 2006 eu usava cabelo grande. Aí o Gilmar falou para mim, irmão, corta esse cabelo. Isso aí é desonra para você, você tem tuas filhas muito grandes. Mas eu ia para a igreja, mas não firmava. Aí, graças a Deus, eu estendi a mão dos altos céus, vi um pastor do Rio pregar aqui e falou, irmão, Deus tem uma bênção grande na tua vida. Você já tem 2 filhas que são luz no seu caminho. Você puma na presença de Deus, que Deus tem tudo para você. E graças a Deus, eu estou muito alegre. Eu morei numa casa que tinha 9 crianças, eu criei minhas filhas ali.
a trancos e a barranco. Não tenho vergonha de falar não. Comigo, eu não tenho vergonha de falar não. Eu e minhas filhas comendo pão difícil na casa da minha irmã. Mas graças a Deus, as minhas filhas estão na presença de Deus. Uma casou, tem 2 motos, 2 carros, e a Letícia, que nós estamos juntos, porque eu moro de aluguel, a gente mora de aluguel. Eu tive que vir para cá, porque eu morava lá na roça. Eu tinha que vir para cá para tirar ela da casa dos outros, que ela trabalhava na casa e não pagava ela. Falei, vou ter que ir embora, já que Deus me abençoou, e eu vim. Aí vim, ela saiu da casa que ela estava morando, graças a Deus, e cada vez mais Deus abençoou. A Letícia sempre foi aquilo que a gente vê. Ela com 3 aninhos ajoelhava na beirada da cama fazendo oração. Um dia eu peguei uma carona, eu e ela, o irmão falou, você vai ver que essa menina vai ser na vida de Jesus. Essa menina vai ser uma menina de oração na presença de Deus. Graças a Deus, estou muito feliz que as minhas 2 filhas estão na presença de Deus. Deus abençoe. Graças a Deus. O senhor mora onde? Eu moro aqui perto da Maravilha. Deus abençoe, amado irmão. Ainda temos tempo para ouvir o seu testemunho. Quem mais tem uma benção para contar? Vem cá, irmãos. Vale a pena você contar a sua experiência. Vale a pena você contar o seu testemunho. Aquela doença que Jesus revelou e te curou. Aquele problema que Jesus resolveu para você. Aquele milagre da sua família. Jesus disse assim, ó, que não se coloca uma luz debaixo da mesa. Olha só. Não se coloca uma luz debaixo da mesa. O seu testemunho é para a glória dele. Lembrai-vos quando Jesus libertou o endemoniado gadareno. Aquele homem que morava em cemitério. Andava nu pelos cemitérios. O seu prazer era viver em cemitério. Andava nas ruas como louco. Despido totalmente. Ninguém podia segurar aquele homem. Enfim, conclusão. Ele encontrou Jesus. Jesus liberta aquele homem. E disse, agora você vai e conte. Com grandes coisas Deus fez para você. Vai contar, vai testemunhar. Então venha testemunhar, venha contar aqui desse momento para tanta gente que escuta a rádio, que acompanha a transmissão. Venha testemunhar do que Deus fez por você. Não esconda o seu testemunho, não fica só para você. Venha testemunhar, que Deus te abençoe. Minha irmã, qual é o seu nome? Regina. Conte a sua bênção. Irmão, eu tenho muitas bênçãos, mas eu vou contar 2 aqui abreviadas do que Deus fez na minha vida. Uma foi em 2005 que eu vim acarretar ter um câncer de mama. Descobri, ele já estava em estado avançado e pela medicina eu teria que retirar a minha mama direita. Porém, eu não morava aqui, eu morava na cidade de Volta Redonda, com a família do meu esposo é de lá. E eu trabalhando no bairro São João, lá na Ilha São João, Deus foi tão bom que Ele preparou o meu trabalho pertinho da igreja, Deus é Amor. E um dia eu saí mais cedo do meu trabalho, eu estava muito fraca, muito debilitada, porque o tumor já estava grande, já estava muito vermelho, teria que tirar todo o meu seio. Eu entrei pelas portas da igreja Deus é Amor naquele dia, e o pastor que eu nunca vi na minha vida, em cima daquele altar, ele revelou na hora que eu entrei, que eu estava com uma enfermidade em meu corpo, mas que Deus ia me curar naquele momento, que pela medicina não tinha mais jeito. E naquele momento, aquele pastor orou por mim ali no altar, e o câncer desapareceu. Glória a Deus. Quem escuta o rádio, quem acompanha a transmissão, talvez fique pensando, mas é possível? É a fé. Jesus disse, para aquele que crê, tudo é possível. Para quem crê, tudo é possível. Para quem crê, nada é impossível. Nada, nada, vez nada. Veja só. Tinha que amputar o seu seio, tinha que extrair o seu seio, teria que arrancar o seu seio. Entrou na igreja de Deus de Amor pela primeira vez em Volta Redonda. O Espírito Santo revela ao pastor a sua enfermidade. O seu milagre aconteceu naquela hora. Já pensou vocês? Que Deus possa falar melhor em cada coração, que você possa entender que também Deus não faz acepção de pessoa, e para você também, Jesus tem um milagre que você precisa, a solução do seu problema, Ele está atento à aflição do teu coração. Louvado seja o Senhor. Minha irmã, então já faz quanto tempo que você foi curada, que a senhora foi curada? Foi em 2005, então tem o quê? Quase 10 anos já, mais de 10 anos, né? Quase 20. Isso, mais, que Jesus me curou, e é tão testificável que eu fui fazer um exame de mama, e a primeira coisa, né, que a ginecologista constatou, porque Jesus me curou, mas ele deixou uma marca, uma profundidade no meu seio. Meu esposo está aí, ele pode provar, é algo que eu não posso mostrar para todo mundo, mas se perguntar ao meu esposo, ele testifica.
é bem profundo, porque aonde foi, Deus arrancou, que o Senhor me operou, ficou a marca, mas eu estou curada para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? A irmã mora onde? Eu moro aqui no bairro Bem-TV. Deus te abençoe, minha irmã. Operando Deus, quem impedirá? Operando o Senhor, quem impedirá? Louvado seja Deus. Ainda temos tempo para mais um testemunho. Vem cá contar a sua bênção. Vem cá contar o seu testemunho e daqui um pouquinho vamos com a mensagem do Senhor. Glória a Deus. Vem cá, minha irmã, contar a sua bênção. Vem cá, meu irmão, contar o seu testemunho. Como é que você vai esconder o seu testemunho? Como é que você vai deixar de contar o seu testemunho? Tem testemunho que muda a vida da pessoa. Tem testemunho que muda o pensamento da pessoa. Tem testemunho que levanta a pessoa do pó, porque a pessoa alcança a fé. Porque a fé vem pelo ouvir. Louvado seja o Senhor. Por isso que Jesus disse: não pode colocar uma luz debaixo da mesa, não pode esconder o seu testemunho. Vai e conta com grandes coisas Deus fez por você. Aleluias. Vem cá, amado irmão. Qual é o seu nome? Douglas. Conte a sua bênção. Eu tenho várias, eu vou contar só duas. Uma é que eu tinha aquele problema que a gente fala da sinusite crônica, que dava uma dor na testa. Aí um dia eu tava na igreja Pentecostal dos Amores, no Alto de São José, aí quem tava na campanha é o presbítero Fábio que tava fazendo. Aí aquele dia eu cheguei, mas cheguei ruim mesmo, e sempre quando muda o clima, que o frio ela atacava. Aí eu cheguei lá e eu fiquei ligado lá no culto com Deus, e sentindo dor e acompanhando o culto, louvando a Deus, glorificando. E chegou no final do culto, né? Aí o Espírito Santo do Senhor, através do servo dele, presbítero Fábio, entrou na revelação. Aí o Espírito Santo de Deus revelou a ele que tinha uma pessoa ali que estava com esse problema. Aí eu, na mesma hora, como eu estava ligado o culto todo, eu levantei a mão e Deus confirmou que era eu. Que milagre, hein? E faz quanto tempo que você foi curado dessa sinusite crônica? E já faz bastante tempo já, só não recordo agora, mas já tem um tempo bom. Aí ele falou assim... Me interrompendo, então o milagre está confirmado. Tá confirmado, em nome de Jesus. Aí ele pediu assim, faz prova com Deus. Aí tava tão frio, eu falei assim, eu tava de moto, falei assim, eu vou pegar então, vou sair daqui e vou embora, porque eu tinha aquele capacete que eu levanto, não podia pegar frio. E no outro dia parece que eu levantava com os olhos vermelhos, igual que tinha levado uma paulada em cada olho. Eu falei, eu vou fazer a prova. Saí dali, montei na moto, levantei o capacete, falei, eu vou daqui em casa, eu vou pegar esse frio. No outro dia, acaba que no outro dia, pastor, eu levantei, nada, não tinha dor, olho nada, e até hoje, pela honra e glória do Senhor Jesus, não sinto mais nada. Posso pegar frio e tudo, tô curado em nome de Jesus. Você fez a prova e Deus respondeu na hora, no outro dia levantei e até hoje nada. Posso pegar frio, o que foi, graças a Deus, Deus curou. E a outra bem rápida também é do meu pai e da minha mãe, porque meu pai e minha mãe era da igreja e depois, infelizmente, eles se desviaram. Mas aí eu quero deixar para aquelas pessoas que às vezes, tipo assim, pensam que às vezes através da oração deles, Deus não pode trazer de volta. Pode, porque meu pai e minha mãe se afastou, depois através de mim, que voltei primeiro, busquei ao Senhor de joelho, clamei, e através de mim, o Senhor trouxe meu pai, primeiramente trouxe meu irmão do meio, e depois trouxe meu pai e minha mãe de volta, e eu tenho fé também que a minha irmã que não está, mas Deus irá trazer também, em nome de Deus eu tenho fé. E ficam para aqueles que não desfaleçam, crê somente no Senhor, persista na oração, porque no momento certo, na hora certa, o Senhor irá agir, assim como ele agiu na minha vida. Você mora por onde? Moro em Barra Alegre. Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Estão percebendo, irmãos, irmãs e ouvintes, internautas? Cada um tem uma experiência com o Senhor. Cada um tem um testemunho. Então, você que acompanha a transmissão, os testemunhos, bota a tua fé em ação. Vai aprendendo. Vai ouvindo atentamente. Por que aprendendo? Porque também se aprende também. Se aprende a crer, se aprende a confiar, se aprende a fazer propósito com Deus. Não é verdade? Se aprende a buscar mais o Senhor. Se aprende a ser perseverante. O fulano foi perseverante e alcançou a resposta. A irmã contou a sua perseverança e Deus operou. A irmã tinha um câncer no seio e ela entrou pela fé na igreja. Ela acreditou, foi lá, foi revelada e foi curada. E esse moço tinha sinusite crônica, está curado, então eu também vou ser curado. E assim por diante. É pela fé que alcançamos de Deus a resposta. A Bíblia fala que pela fé, as pessoas, os antigos, os patriarcas, os profetas alcançaram coisas impossíveis aos olhos dos homens. É pela fé. E aquele que se aproxima de Deus é necessário que se aproxime com fé. Tem que acreditar para que Deus se agrade da sua oração. Louvado seja Deus. Vamos ouvir mais um testemunho? Vamos aproveitar que estamos no ar, na transmissão. Deus preparou essa transmissão, esse programa aqui em Bom Jardim. Quem está feliz por esta programação?
Quem acompanha a transmissão às segundas-feiras, levanta as mãos assim. Quem acompanha a transmissão da oração lá do Monte da Oração às segundas-feiras, o Monte dos Milagres, ali está sempre a equipe de pastores com o pastor Márcio. Para quem está aqui que não sabe, para quem acompanha a transmissão que não sabe, o pastor Márcio é o pastor desta igreja, desta sede e de toda a região aqui de Bom Jardim, para a glória do Senhor. E às segundas-feiras é a transmissão do programa, normalmente de 8 às 10, mas às 9 da noite, os pastores lá do Monte da Oração, juntamente com o pastor Márcio, entra no programa, entra na transmissão, orando diretamente do Monte da Oração, do Monte dos Milagres, intercedendo por todos nós, intercedendo por vocês, ouvintes internautas. Segundas-feiras à noite, a transmissão é com a oração diretamente do Monte dos Milagres. Glórias ao nome do Senhor. E a propósito, lembramos que nesta noite o pastor Márcio, por diversas ocupações, não foi possível chegar a tempo, não foi possível estar aqui nesta noite, mas aonde ele está intercedendo a Deus em espírito de oração por esta concentração desta noite. A guerra contra o mal, a batalha contra o mal, o clamor em nome do Senhor contra as tempestades do mal, contra as ciladas do mal, contra as setas do mal, porque se Deus é por nós, levante a voz, se Deus é por nós. Vamos aqui com o nosso irmão. O seu nome, irmão? Eliseu Carvalho. Conte a sua experiência com Deus. Eu comecei a pedir a Deus para me parar de fumar. Aí comecei a fazer uma campanha aqui, essa quinta-feira da Fundação Reviver, deve ter uns 2 meses. Aí fui revelado que era para mim persistir, continuar vindo. E graças a Deus, eu parei de fumar e parei de beber e voltei para Jesus. E quanto tempo você ficou fumando? Eu fumo desde os 16 anos de idade. Estou com Então, muitos anos. bastante tempo. E bebeu quanto tempo, mais ou menos? Acho que mesmo tempo. O ouro foi meio feio. Tá vendo? Irmãos, o cigarro é uma droga também. A bebida é outra droga. O cigarro mata a pessoa de pouco a pouco, a longo prazo. A bebida também mata a pessoa ao longo prazo. Vai matando de pouquinho a pouquinho, pouquinho a pouquinho. O cigarro vai matando de pouquinho a pouquinho, pouquinho a pouquinho. Irmãos, uma libertação dessa, só Deus que pode fazer. Eu me lembro quando nós éramos católicos, aí a gente morava na roça, né? A gente começou, eu nasci na roça, meus pais eram da roça, enfim. Aí me lembro que um dia minha mãe lá no quintal da casa, lá no terreiro da casa, lá debaixo de uma árvore, com os amigos, as amigas ali batendo papo, conversando. Minha mãe disse: gente, esse negócio de cigarro, né? Ai, meu Deus do céu, eu tenho que deixar esse negócio. Ela pegou o cigarro pela metade, estava fumando aquele cigarro de palha e jogou. Nunca mais vou fumar. Ah, que coisa! Irmãos, não acabou a conversa daquela roda de amigos. Você sabe como é que é essas rodas de amigos de roça, né? Não acabou a conversa da roda de amigos e amigos ali. E nós, molecada, só, né, para ir para cá observando. Daqui um pouco ela vai falar: gente, me perdoa, vou pegar o meu cigarro. Eliseu, pera um pouquinho aqui. Me perdoa, gente, vou pegar o meu cigarro de novo. Foi lá e catou o cigarro e seguiu fumando. Queria muito libertar, deixar do vício, mas não tinha força. Quantas vezes fumou por muitos e muitos anos? O meu pai fumou a vida toda. E ele dizia para nós assim: se eu ver vocês fumar, eu vou fazer vocês engolir o cigarro aceso. E ele fumava. Você vê como é que é. Ele sabia que o cigarro era uma praga, era ruim, mas ele fumava. E dizia para nós: se vocês fumar, se eu pegar vocês fumando, vocês vão engolir o cigarro aceso. Está vendo? Ele sabia que o cigarro fazia mal, mas estava dominado pelo vício e não podia deixar a maldição do cigarro. É só Jesus que liberta. Uma benção dessa é para você que está ouvindo o rádio, a transmissão, vocês internautas, que Jesus liberta, mas você tem que fazer o quê? Tem que perseverar. O irmão foi revelado que tinha que perseverar e persistir que ia ser liberto. Não foi assim a revelação? Desse jeito. E continuei vindo toda quinta-feira fazendo a campanha e graças a Deus fui libertado e voltei para Jesus. Cigarro acabou. Nunca mais. Nem vontade. Nada, zero. Libertação é isso. E da cachaça não tem mais vontade, do álcool. Nada. Nem uma cerveja. Nada, que isso? Nem um traguinho. Nada. É assim quando acontece a libertação. Deus te abençoe. Glórias ao nome do Senhor. É uma pena que o horário, né? O relógio não para e cai muito rápido.
Mas vamos agora então com a palavra do Senhor. Glória a Deus. De pé, por favor. Vamos com a mensagem da palavra do Senhor. A todos que Deus abençoe, vocês que acompanham a rádio, a transmissão, vocês que acompanham pelas redes sociais. Leia conosco a palavra do Senhor em São Lucas 13, versículo 10. São Lucas 13, versículo 10. Bendito é o nome do Senhor. Enquanto isso, lembramos a vocês que acompanham a transmissão, o que vai acontecer aqui domingo em nome do Senhor. Vamos aqui, amado irmão, vamos aqui convidar para domingo. Vem cá falar da grandeza do culto de domingo à noite. E em nome do Senhor, o pastor Márcio vai estar aqui, domingo à noite, na grande concentração. Glória a Deus. Domingo agora, pastor Márcio Freitas de Oliveira estará com todos nós aqui na grande campanha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho certeza que todas as pessoas que têm entrado por essas portas e estão fazendo esta campanha com fé, você vai ser a próxima pessoa a dar um grande testemunho, assim como muitos irmãos e irmãs têm testemunhado. Deus tem operado maravilha neste lugar. Deus tem trago de volta aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor. E o meu convite é: venha para a presença do Senhor Jesus, que aqui você vai receber a tua bênção. Amado irmão, a concentração de domingo à noite já se tornou um marco aqui em Bom Jardim, né? Verdade, pastor Antônio Ribeiro, glória ao nome santo do Senhor. E eu tenho certeza que a cada pessoa que tem chegado aqui tem recebido bênção do Senhor e vão continuar recebendo as bênçãos da mão do Senhor Jesus. A palavra de Deus fala que todo aquele que vem ao Senhor, de maneira nenhuma ele lança fora, pastor Antônio Ribeiro. E assim tem acontecido neste lugar, as maravilhas do Senhor. A palavra de Deus diz que os meus sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. E aqueles que têm crido na palavra do Senhor têm obtido resposta das mãos do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então vocês que acompanham a rádio, a transmissão, pelas redes sociais, se prepare e traz a sua família domingo à noite às 19 horas. Aqui vai estar o homem de Deus, servo do Senhor, o pastor Márcio Freitas de Oliveira, que é o pastor desta igreja, é o pastor deste rebanho, é o pastor desta cidade e de toda esta grande região. Vai estar pregando e orando pelos dons do Espírito Santo, pela sua família, pelo seu lar, para que Deus possa te dar direção, te dar uma luz, abrir as portas para você, te dar o milagre que você precisa, dar a paz que você precisa, dar a segurança que você precisa. Que Deus te abençoe. Nós estamos aqui neste endereço. Anote o endereço. Vocês que não conhecem, onde está a igreja Deus e Amor aqui em Bom Jardim. Anote o endereço. Vamos aqui. Aqui bem perto da ponte aqui, aleluia, Jardim Ornella. Venham, aleluia, buscar a sua vitória, porque ela é garantida pelo sangue de Jesus. Aqui é muito fácil para chegar, na verdade, né? É a RJ 116, né? A RJ 116, aqui é o quilômetro 3. A 103 é o quilômetro 103. É como disse aqui o nosso irmão Ronaldo, não tem por que errar, porque fica aqui, né? Junto da ponte principal aqui de Bom Jardim. Então vocês não tem por que se preocupar como achar, como localizar a igreja Deus e Amor aqui em Bom Jardim. E depois, outra coisa, você que vem de lugares mais longe aqui de Bom Jardim, chegou em Bom Jardim, só perguntar onde é a igreja Deus e Amor, todo mundo informa. E qualquer coisa você fala, diz que fica perto da ponte, pronto. E é perto da ponte mesmo, daqui até a ponte vai dar uns 30 metros, para vocês terem uma ideia. Então, que Deus te abençoe, não importa a sua religião, a sua igreja, a sua crença religiosa, venha adorar o Senhor, venha buscar a Deus, traz a sua família e venha buscar o seu milagre, a sua bênção, porque Jesus, ele faz sinais, prodígios e maravilhas. É a presença do Senhor que cura, é a presença do Senhor que faz milagre. Onde está a graça do Senhor, está os milagres. Onde Jesus andava, estava ali com ele os sinais, os prodígios e as maravilhas. Então, irmãos católicos, irmãs católicas, evangélicos, livres pensadores, venham buscar de Deus o seu milagre. Igreja Deus e Amor, aqui na cidade de Bom Jardim. Nós temos a nossa sede mundial em São Paulo, na capital paulista, e esta igreja está em todos os continentes da face da terra. É uma igreja que evangeliza não somente o Brasil, mas também toda a terra, amados ouvintes.
e a nossa líder mundial, a nossa irmã Irene Miranda, desde São Paulo, com a equipe da diretoria, desde São Paulo, acompanha as igrejas Deus e Amor do Brasil e do mundo em oração e jejum. Nós temos em São Paulo uma equipe de oração que se turna de dia e de noite. Se turna de dia e de noite. Não fica um minuto, um segundo sem a oração. Vai turnando. Entra uma equipe, sai a equipe. Entra uma equipe, sai outra equipe. Sai essa equipe, já está outra já em oração. É 24 horas, de domingo a domingo, de janeiro a janeiro, para honras e glória do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações.